Oi, gente, tudo bom? Semana passada eu falei um pouquinho com você sobre Tito, né? Que a gente estava aprendendo o livro de Tito, agora a gente vai aprender um pouco. Agora a gente passou, na quinta-feira passada a gente teve livro de Tiago, essa quinta a gente teve Gálatas, tá? O que eu queria falar com vocês hoje sobre o livro de Tiago, né? Aí semana que vem eu vou passar Gálatas e aí assim vai indo, depois primeiro e segundo Timóteo. Eu acredito, tá? A gente está decidindo isso ainda. Mas eu queria falar com vocês sobre o livro de Tiago. Primeiro eu queria abrir lá em Tiago 1, do versículo 1 ao versículo 5. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Não é a Bíblia que eu estou estudando essa, tá? Essa é a minha Bíblia de meditação. Minha Bíblia que eu uso sempre quebradinha. Então é a versão Almeida século 21. A Bíblia que a gente estuda é RA, Revista Atualizada. Bom, vamos lá. Capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, perdão. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Bom, vamos primeiro para o contexto histórico, autor e data. Tá? Então, se a gente trabalhar aqui por vários motivos, uma delas é lá em Gálatas, que Paulo fala que ele foi viajar e aí ele só encontrou Tiago, irmão de Jesus, e a gente acredita que essa carta vem antes de Gálatas, então talvez essa seja a primeira epístola, né? Por que a gente acredita isso? Se a gente for lá para o versículo, eu acredito, né? Na aula a gente discute várias datas, mas eu prefiro acreditar nessa daqui. Se a gente for para o versículo 1, quando ele vai falar das 12 tribos da dispersão, a gente entende, eu entendo que não existiu uma igreja fixa ainda, então não é igual às cartas de Paulo, que ele vai escrever para igrejas específicas, tipo Efésios, tipo aos Romanos, a igreja de Creta, a igreja. Então, existia uma igreja, ponto. E porque também aqui Tiago vai falar especificamente com judeus. Então eu acredito que pode ser antes do concílio lá de Atos, né? Que inclusive Tiago, irmão de Jesus, é presidente, é o líder desse concílio, que eles discutem se pode ou não se pode pregar o evangelho para os gentios, sobre a circuncisão, toda essa história toda. Então eu acredito que a data é de 45 a 49 depois de Cristo, né? Tem gente que trabalha com uma outra data, que é de 55 a 60, lá no final das viagens de Paulo. Que foi Tiago, irmão de Jesus, que escreveu. Se a gente trabalhar com essa informação, a gente vai chegar que não existia uma igreja fixa, ponto, não existia uma igreja, as tribos estavam dispersas, essa grande dispersão, essa grande déspora que fala, né? Se não me engano, pode ser que eu esteja totalmente enganado na palavra, mas é quando a igreja, os judeus estavam sendo perseguidos, né? E aí foi todo mundo dividido, ponto, tá? E aí o Tiago, irmão de Jesus, ele vai escrever essa carta, ele sendo um judeu, ele vai escrever essa carta usando muitos termos judios, e ele é muito inteligente também, ele usa muitas passagens inteligentes do grego, ele cria uma palavra em grego nessa carta, ele criou uma nova palavra em grego. Ele escreve em grego também para que isso possa chegar para todos os lugares onde existem as tribos, né, os judeus espalhados, por isso que ele vai escrever em grego também. Bom, vamos falar sobre os versículos. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre o versículo 1, eu quero falar sobre essa provação aqui. Primeiro, que eu queria dizer é que provação para o judeu, nesse caso aqui, é perseguição mesmo. Tá? Essa provação para os judeus não diz respeito à provação financeira, não diz respeito à provação de saúde. Está falando sobre perseguição. Então vamos entender hoje isso. Eu não estou falando que você não pode interpretar o texto bíblico como uma aprovação mesmo,
tá? Mas nesse caso, a gente vai entender isso como perseguição, tá? Neste momento, hoje, nesse devocional, no que eu quero trazer para vocês e o que Deus falou muito comigo. Então vamos lá. Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Vamos trabalhar primeiro com o fato de passardes por várias provações. Primeira coisa, a gente vai tirar 3 princípios da provação aí, dessa perseguição, tá? O primeiro é que ser perseguido faz parte da fé em Cristo, né? Por que a gente entende isso? Porque ele fala, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Então você vai passar. Não existe a opção não passar por provações. Você vai passar por várias provações, tá? Não existe essa opção. A gente tem que ficar feliz por isso. Porque se você acredita em Cristo hoje, tirando para mim, aplicando aqui agora, se eu acredito em Cristo, eu sei que eu vou ser perseguido. Eu sei que seguir os princípios cristãos não está de acordo com a ética do mundo, com a moral do mundo. A moral de Cristo é diferente da moral do mundo. O que Cristo fala, o que Cristo viveu, o que Cristo pregou, ele quebrou ele vivificou as leis. A forma que ele fez isso vai em desencontro com o que o mundo está vivendo hoje. Então, a perseguição por você ser cristão, por você acreditar em Cristo, vai acontecer. Fato. Ponto. Então faz parte da fé de Cristo. O primeiro ponto é que faz parte da fé de Cristo passar por essa perseguição, passar por essa provação judaica, né? que é a perseguição, que é o ir contra a maré, tá? E ele ainda tipifica, ele vai falar que são várias provações. E ele vai falar, ele vai pegar a palavra em grego que se chama poikos, que ele vai falar sobre várias, né? Então ele não vai dizer assim, ó, ele não vai dizer assim, ó, você vai passar por uma provação, não. Você vai passar por várias provações. A provação vai acontecer e não vai ser uma vez só. Vão ser várias, em vários momentos. A perseguição vai acontecer, as pessoas vão te olhar torto, as pessoas não vão querer mais que você fale de Cristo para elas, as pessoas vão ver que você está vivendo uma coisa diferente do que você está vivendo, do que é o habitual do mundo, mas você vai passar, e vai passar por várias vezes, e quando acabar uma vai começar outra. E esse de acabar, ele vai falar que também, o segundo ponto é que a perseguição, ela tem ponto inicial e ponto final. Meus irmãos, considerai por motivo de grande alegria o fato de passardes. O passardes, ele quer dizer que você vai começar e você vai terminar. Ela começa e ela termina. Tá? Esse também é o segundo ponto que a gente pode tirar desses princípios da perseguição, da aprovação. Sempre vai terminar. Sempre. A Bíblia não te dá parâmetros para não, assim. Toda a história do povo judeu, do povo hebreu, do povo de Deus, a gente vai ver começo, meio e fim para as perseguições, para as provações, para o exílio babilônico, para o cativeiro no Egito, para todos os povos sem começo, meio e fim. Ponto. E o terceiro passo, o terceiro princípio é que a perseguição, ela é didática, ela é pedagógica, ela vai te ensinar, tá? Então, ó, sabendo que toda fé produz perseverança, que a prova da vossa fé produz perseverança, ele vai usar a palavra grego para essa prova, para essa perseverança aqui,
para perseverança não, para a prova, é periasmos, que é a palavra grega para prova, para provação, para teste. Então ela vai te ensinar, ela vai te educar, ela vai testar você. Às vezes quando a gente testa, quando a gente passa por um teste, a gente é reprovado. E às vezes quando a gente passa por um teste não, a gente conseguiu passar ou não. Então talvez a gente vai passar por coisas repetidas vezes, até que Deus entenda que a gente está livre disso, sabe? É isso que Deus faz na questão da provação, na questão da perseguição, sabe? O povo judaico, eles passaram por vários cativeiros, por várias perseguições, por várias désporas, por várias coisinhas que os fez se separar e ser perseguidos, sabe? Tanto que na época de Cristo, o povo judaico estava sob domínio do Império Romano. Nessa época de Tiago, já era mais sobre o Império Grego. E assim vai indo, sabe? Eu acho que não, acho que era Império Romano também, mas tudo bem. Então, a gente vai passar por várias vezes a mesma coisa enquanto a gente não aprender. A gente tem que aprender, porque senão a gente não vai passar pela prova. A prova tem começo, meio e fim. Sim, tem começo, meio e fim. A perseguição tem começo, meio e fim. E se a gente acabar e não aprender, a gente vai passar por de novo. Tá? Esse é o terceiro passo, esse é o terceiro princípio. E nesse terceiro princípio também, a gente vai ver que o que a provação, o que a perseguição vai nos ensinar é assim, ó, a perseverança deve ter ação perfeita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Então ela vai nos ensinar, ela vai nos aperfeiçoar e nos deixar completos. Essa palavra de perseverança, no grego, tem duas palavras que eles usam para perseverança, tá? Hipomoné, que não é o caso, e a mocorrimia. Eu não sei falar certinho, mas é isso. Aceitem. Essa palavra é paciência com pessoas, a outra paciência com situações, e a palavra que Tiago usa aqui é paciência com pessoas, tá? Então, o que ele quer dizer é que a gente vai aprender e gerar, depois da prova, a ser paciente com as pessoas que nos fizeram passar por essa prova. Então, se a gente entende que a prova é a perseguição e que as pessoas hoje do mundo não entendem Cristo, não entendem o amor de Cristo e nos perseguem por isso e querem que a gente muda o que a gente acredita, os nossos princípios, porque lá fora, no mundo, as pessoas não... Porque lá fora no mundo as pessoas não entendem isso, sabe? Então a gente está sendo perseguido por isso, a gente vai aprender a ter paciência com essas pessoas. A provação, a prova, a perseguição vai gerar paciência com pessoas, sabe? Então, e aí a gente vai ser aperfeiçoado com pessoas. Aqui ele está falando especificamente sobre isso, sabe? A perseverança deve ter ação feita para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. A paciência com pessoas deve ter ação perfeita. Você tem que ser, para você passar pela prova, tirando 10 e não ter que repetir, a sua paciência com pessoas, ela deve ter uma ação perfeita para que sejais aperfeiçoados, tá? Então eu vou gerar essa paciência em mim para que eu seja cada vez mais aperfeiçoado e completo, sem faltar coisa alguma, no tratar com pessoas. É isso que o Tiago está falando, tá? Sei lá, eu espero ter sido claro e ter falado aquilo que Deus tem falado comigo sobre lidar com as pessoas mesmo. Aqui na missão, eu vivo com 180 pessoas e são muitas pessoas e pessoas diferentes, de denominações diferentes, com ideias diferentes.
né? E Deus tem tratado muito isso, Deus tem falado muito isso comigo, sobre ter paciência com pessoas, sobre me aperfeiçoar, entender que a pluralidade do reino de Deus é massa por isso, sabe? Porque, porque cada um é diferente. E a gente precisa aprender a lidar com isso, com a diferença de cada um, porque Deus quer usar essa diferença. Deus quer esses dias não, na minha TED, né, no semestre passado, o Jimmy, a gente foi numa outra base, ter aula com o Jimmy, que é o fundador do Jogo Brasil, aqui de Curitiba mesmo, né, a base que ele está na região metropolitana. E ele falou assim, às vezes a gente canta mais de ti, menos de mim, com o coração voltado errado, sabe? A gente quer anular quem nós somos. Mas não, Deus quer essa singularidade, Deus quer essa minha singularidade, o meu jeito de ser. Ele não quer que eu mude quem eu sou. Ele quer que quem eu sou seja voltado para Cristo. O que eu sou seja voltado para Cristo. É isso que Ele quer. E Ele quer isso de mim, a minha diferença voltada para Cristo. Se Ele quer isso de mim, Ele quer isso do meu companheiro, da pessoa que está do meu lado, da pessoa que está me discipulando, da pessoa que eu estou discipulando. Ele quer essas diferenças, Ele quer que nós aprendamos e tenhamos paciência com a diferença dos outros. Amém? O vídeo foi um pouco longo, me perdoem se eu demorei. Eu vou mandar um informativo para vocês via texto. Vou mandar um outro videozinho também mais curto no WhatsApp. Fez só em Curitiba finalmente. E amém. É isso. Amo vocês. Até semana que vem. Beijo, tchau.